Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Eu sou o pastor Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá. É uma alegria estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus com você. Nós estamos expondo o Evangelho de Lucas, estamos concluindo a exposição desse livro, estamos agora no capítulo 24, versículos 44 a 49. O tema hoje é Isso eu preciso saber. Vamos ler o texto bíblico. E disse-lhes: Foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Enquanto Jesus ainda estava com os seus discípulos, ele lhes falou que iriam para Jerusalém e que lá então ele seria preso, seria entregue aos romanos, seria julgado, seria condenado, seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. Eles foram para Jerusalém e os discípulos viram acontecer tudo aquilo que Jesus falou. Depois de ressuscitado, Jesus aparece para eles novamente e conversa com eles sobre essas mesmas coisas das quais ele já havia previsto, eles tinham visto e agora estavam fazendo uma revisão do assunto. Jesus usou aqui um método de ensino muito eficaz, que é o método de prever, ver e rever. Dentro dos métodos de ensino que eu conheço, este para mim é um dos mais eficazes, que é o método de prever, ver e rever. É ter aquela ideia antecipada do conteúdo, passar por todo o conteúdo vendo-o com detalhes e depois revisar o que foi visto. Desta forma, a maioria das pessoas consegue assimilar bem qualquer coisa que desejar aprender. O que é que Jesus queria tanto que os seus discípulos aprendessem e soubessem de fato? Com esse método que ele usou, o método de prever, ver e rever. Jesus queria que os seus discípulos soubessem que ele precisava morrer. O Cristo precisava sofrer. Versículo 46. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer. A necessidade do sofrimento de Cristo. Deus disse para o primeiro casal: Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no centro do jardim, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, nós lemos que o salário do pecado é a morte. E quando a Bíblia fala de morte, está falando da morte plena do homem. Seria morte física, morte espiritual e a morte eterna. Um Deus santo e justo não pode deixar de punir o pecado onde quer que o pecado seja encontrado. Deus não poderia ignorar a desobediência, a rebeldia, a insubordinação humana e fazer de conta que nada viu. Deus não pode tolerar a maldade. Há um princípio estabelecido na palavra de Deus: a alma que pecar deve morrer. Mas há uma alternativa. Uma vítima inocente pode ser sacrificada em lugar do pecador arrependido e, com isso, satisfazer as santas exigências da justiça de Deus. O sangue do inocente oferecido em lugar do culpado pode aplacar a ira do Deus Santo.
Quem poderia ser esse substituto inocente? Deus usou um cordeiro como figura durante o Antigo Testamento, mas aquilo era apenas figura. O verdadeiro sacrifício precisava ser humano, porque quem pecou foi humano. Acontece que entre os humanos todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há justo, nem sequer um. Não havia ninguém para ser morto em lugar do pecador. Então Deus, o próprio Deus, Deus Filho, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele veio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus veio como homem para morrer em lugar dos homens, para que o homem pecador pudesse ser perdoado do seu pecado e o Deus justo ser o justificador do pecador sem cometer injustiça, porque alguém pagou pela culpa, pagou pela dívida, alguém quitou a dívida perante a justiça de Deus. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não foi a necessidade humana que levou Jesus Cristo para a cruz. Não foi a inveja dos judeus que levou Jesus Cristo para a cruz. Não foi a incompetência e a falta de caráter de Pôncio Pilatos que levou Jesus Cristo à cruz, vendo ele que Jesus era inocente e entregando-o ao desejo dos judeus. Não foi essa a causa principal. Foi o amor de Deus que levou Jesus Cristo à cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Jesus morreu pelos nossos pecados, porque Deus nos amou. Porque Deus queria nos dar uma oportunidade de ser perdoado, de ser lavado, de ser purificado dos nossos pecados, de ser aceitos na família de Deus, de nos tornarmos, pela fé no Filho de Deus, também filhos de Deus. A outra coisa que eu preciso saber é que Cristo deveria ressuscitar. Versículo 46, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. O santo Filho de Deus não poderia ser retido pela morte. Aquele que é a vida jamais seria vencido pela morte. O projeto de Deus sempre incluiu o Salvador vivo conduzindo a igreja. Jesus prometeu aos seus discípulos que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e para isso ele precisaria estar vivo, precisaria ressuscitar. A grande diferença entre o cristianismo e as demais religiões é que o fundador do cristianismo, Jesus Cristo, está vivo. Ele ressuscitou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. E a terceira coisa que eu preciso saber é que, em nome de Jesus, todas as nações devem ser convocadas ao arrependimento e fé para receber o perdão dos pecados. Versículos 46 e 47. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Perdão só existe para quem se arrepende. Perdão é só para quem experimenta o verdadeiro arrependimento. Perdão só existe em Cristo. Fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo não há perdão. Esta é a base na qual Deus pode olhar para um pecador e declará-lo justo, por causa dos seus pecados terem sido lançados na conta do Filho de Deus e toda a justiça do Filho de Deus, Jesus Cristo, ser lançada na conta daquele pecador que tem fé em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Esta é a base pela qual o Deus Santo
pode poupar o pecador da punição eterna. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo inteiro. Todo que crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. O seu sangue nos purifica de todo pecado, mas só purifica o pecado de quem estiver andando na luz, como ele na luz está. Então Jesus acrescenta algumas informações importantes. Ele vira para os seus discípulos e diz: vocês são testemunhas. Versículo 48. Vocês são testemunhas dessas coisas. Ou seja, Jesus não iria contar com anjos para a pregação do evangelho, para a convocação das pessoas ao arrependimento, mas iria contar comigo, iria contar contigo. Nós somos as testemunhas. Jesus ele não pediu por advogados, por alguém que seja hábil para ficar defendendo a fé, mas ele procurou por testemunhas. As testemunhas são necessárias. Pessoas que saibam dizer: Jesus perdoa, porque ele me perdoou. Jesus transforma, porque ele me transformou. Jesus pode socorrer você, porque ele me socorreu. Esse é o trabalho de uma testemunha de Jesus. Contar o que Jesus fez por você. Contar o que Jesus trouxe até a sua vida. A Bíblia, ela até desencoraja alguns a querer ser mestres da fé, mas ela não dispensa a ninguém de ser testemunha de Jesus Cristo. Jesus disse: vocês são testemunhas dessas coisas. Num outro texto, em Atos, Jesus disse: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e então vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A outra informação muito importante que Jesus deu aos discípulos aqui nesse texto é: vocês vão receber o Espírito Santo que o Pai prometeu e serão revestidos com o poder do alto que virá do Espírito Santo. Versículo 49. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Com grande facilidade nós nos esquecemos da necessidade deste poder operando em nós. Mas nós precisamos desesperadamente do poder do Espírito Santo para poder glorificar a Deus. A Bíblia diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, ela não está sujeita à lei de Deus e nem pode estar, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você não vai conseguir agradar a Deus tentando viver o Evangelho na sua própria força, mas você pode e deve agradar a Deus no poder do Espírito Santo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Jesus disse: sem mim, vocês não podem fazer nada. Eu preciso do poder de Deus para poder agradar a Deus na minha vida. Eu preciso do poder do Espírito Santo para viver uma vida vitoriosa, para ser uma testemunha eficaz de Jesus Cristo. Hoje, o Senhor quer levantar testemunhas poderosas aqui com esta mensagem. Testemunhas do Evangelho. Ele quer que você compreenda essas coisas. Ele quer te encher com o poder do Espírito Santo. Eu quero orar por você. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse tempo de meditação nela. Obrigado pela presença e companhia do Espírito Santo aqui conosco. Obrigado pela ação do Espírito Santo enquanto essa mensagem está sendo ouvida agora à distância por aqueles que estão acessando agora este canal. Toca-os com o teu poder e abençoe suas vidas. Senhor, libera sobre eles o poder sobrenatural do Espírito Santo para uma vida vitoriosa que glorifica a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus.